Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais erros que iniciantes cometem ao utilizar o SketchUp. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e também não se esquecesse de me seguir no Instagram, os links estão aqui embaixo. O primeiro erro que muitos iniciantes cometem é não saber a diferença entre grupo e componente. Então, no Sketch acontece a seguinte coisa. Ó, eu fiz esses dois blocos, agora eu vou colocar um em cima do outro. Vou selecionar e com a ferramenta mover, vou mover para cima do outro. Se eu quero tirar esse bloco roxo daqui de cima, eu não vou conseguir porque as faces estão juntadas, elas ficam grudadas. Então, quando eu vou arrastar, ó, tentar arrastar esse bloco de cima, o que acontece? Tá vendo? Ó, a face ficou grudada no outro bloco. Isso é um dos principais erros que os iniciantes cometem, porque eles não fazem grupos. Então, criem grupos, tá? Essa é a dica. Clicar aqui até selecionar tudo, com o botão direito do mouse, eu vou em criar grupo. Vou fazer a mesma coisa com esse bloco aqui. Agora eu posso mover livremente porque foi criado um grupo. Então, fica a dica, sempre crie um grupo quando você for fazer um bloco, enfim. Outro erro que acontece bastante é que eles não sabem a diferença entre grupo e componente. Quando nós criamos um componente, e criamos várias cópias desse bloco, se você fazer uma modificação em um deles, todos os outros blocos serão modificados. Isso é um recurso muito importante de ser utilizado porque você acaba otimizando o seu tempo. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou criar um componente, tá, com esse bloco. Agora eu vou fazer várias cópias deles. Agora eu vou entrar aqui na edição de um deles e vou pintar a face de cima de verde. Observe o que acontece com os outros blocos. Todos os outros blocos foram pintados, porque esse é um componente. Então a diferença de componente e de grupo é essa. Um outro erro muito comum é deixar a face invertida aparecendo. O que acontece? Quando você cria uma face no Sketch, existe a back face e a front face. A front face é branca e a back face é dessa cor aqui. Então nunca deixe a back face aparente, tá? Então, nesse caso, você vai clicar na face, clicar com o botão direito e inverter faces. A face branca, ou seja, a front face, sempre tem que estar aparecendo. Porque se você criar esse hábito de sempre deixar a back face aparecendo, quando você for renderizar, por exemplo, em alguns renderizadores, isso pode causar algum erro. Então, sempre crie o hábito de colocar a front face aparente, tá? Para não ocorrer erros depois. Um outro erro muito comum que acontece é de dar scale em um bloco e ele ficar muito espichado. Ele vai desconfigurar, por exemplo, assim, ó. Tá vendo que ele ficou desconfigurado? Tipo assim, ficou muito espichado. Então isso é algo que acontece muito também em erros iniciantes. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Então, por exemplo, se você quer adicionar esse bloco de janela que tem, vamos supor, 1 metro, em um espaço que a janela é 4 metros, eu não indico utilizar essa janela e dar um scale, porque senão vai ficar muito espichado. Então, baixe outro bloco que tenha uma medida mais próxima da janela em que você quer utilizar. Então, se você tem um vão de 4 metros, utilize ali 3,5, 3, mas se você utilizar uma janela de 1 metro para escalonar, vai ficar muito espichado. Ou então, utilize um bloco dinâmico. Bloco dinâmico, para quem não sabe, são blocos que são ajustáveis a qualquer largura. Existem blocos dinâmicos de janela, e você pode dar um scale que ela vai ajustar sem ficar espichado dessa forma. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre blocos dinâmicos no Sketch, é só dar uma olhadinha aí que vocês vão achar. Eu vou deixar aqui o link também na descrição desse vídeo. Um erro muito comum também é a utilização de blocos sem qualidade, blocos que não são modelados. Isso acaba empobrecendo muito a sua cena. Então, por exemplo, quando você vai no 3D Warehouse e pesquisa por um bloco, vai aparecer esses blocos aqui
sem filtro, sem muita qualidade, e as pessoas acabam adicionando esses blocos em suas cenas. Não faça isso. A dica que eu dou para vocês é, quando vocês forem pesquisar, vem aqui em Relevance e troca por likes. Dessa forma, vão aparecer modelos que têm melhores qualidades, tá? Um erro muito comum também é a não utilização de atalhos. Quando você utiliza atalhos, o seu trabalho fica muito mais fluido e você ganha muito mais tempo. Então, utilize atalhos. Então, quando a pessoa não utiliza atalhos, ela sempre vai vindo aqui no menu de ferramentas, clicando, sendo que é muito mais fácil aplicar os atalhos, tá? Então, se você não tem esses atalhos configurados, é muito fácil. Você vem em Janela, Preferências, em Atalhos, e aqui você consegue adicionar o atalho. Por exemplo, na ferramenta Retângulo, ó, Desenho Formas Retângulo, eu tenho um atalho atribuído que é R. Então, toda vez que eu for criar um retângulo, eu aperto a tecla R e ele já vai me dar aqui a ferramenta. Eu não preciso vir aqui no menu de ferramentas e clicar. Isso faz com que você gaste bastante tempo. Um erro também que acontece é que muitos acabam adicionando vários blocos e depois acabam excluindo esses blocos e tal. Só que essas informações acabam pesando o arquivo. Então é sempre bom você dar uma limpeza no arquivo para excluir arquivos não usados. Então vem aqui em Janela, Informações de Modelo, em Estatísticas, vocês clicam em Corrigir problemas e eliminar os não usados. Dessa forma, ele vai fazer uma limpeza no arquivo, deixando mais leve. Um erro muito comum também é você não se inscrever no meu canal. Se você não se inscrever, você não vai ter acesso às dicas, você não vai ter acesso a cursos gratuitos, template e muito mais. Então se inscreva no canal e também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, tá? Meu Instagram tá aqui aparecendo aqui embaixo. Dá um follow, dá uma ajudinha lá. E é isso, até os próximos vídeos.